E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos, boa tarde, já almoçaram? Acabei de almoçar, comi um prato de macarrão, parecia o pico do Everest, tava ótimo. Boa tarde pra você, estamos chegando com o primeiro vídeo, sempre patrocinados por Jaguar e patrocinados pela 1xBet, tá aí no primeiro comentário fixado pra você fazer seu cadastro rapidinho. Você se diverte como eu com o futebol de uma maneira diferente. Hoje eu quero falar para vocês essa decisão que a CBF tomou. E eu vi essa notícia e eu fiquei na dúvida. Fiquei pensando, a CBF tomou uma decisão importante em relação à disputa da Supercopa. E eu fiquei pensando, quem que tomou a decisão? Porque não tem presidente da CBF. Eu fiquei pensando, será que os estagiários, os caras que ficam ali, né? Não sei, vamos lá, vamos falar da Supercopa aqui, vamos tomar uma decisão. É uma bagunça, né? Infelizmente o futebol brasileiro tá vivendo um momento assustador. Ontem fizemos 2 vídeos ontem, né? Aliás, hoje eu vou mudar um pouco. Eu vou colocar na janelinha aqui um monte de vídeo. O de ontem, o de anteontem. Quando acabar o vídeo vão ter 3 opções para você clicar e assistir, continuar assistindo no canal, tá? Mas no vídeo de ontem a gente fez uma análise do jogo do São Paulo na Copinha. O São Paulo venceu por 5-1, né? O Porto Vitória. Tem análise completa lá dos jogadores, de cada um, de como foi a atuação. Muita gente acompanhou e gostou da molecada, ficou otimista, nada melhor do que começar o ano bem, com goleada. Eu concordo, eu também. Vamos nos divertir com a Copa São Paulo, ao mesmo tempo observar os moleques, né? Foi um jogo que o São Paulo foi... esse Porto Vitória não é um time cego de bola, não. Tem qualidades. Aqui criou oportunidades. O São Paulo deixou até alguns espaços ali que me deixaram um pouco preocupados, né? Se você pega um time com mais qualidade, com jogadores com mais talentos individuais ali, pode complicar para a defesa do São Paulo. Mas o ataque foi muito bem, o meio-campo, lá os africanos foram muito bem, lá o Faisal. A molecada foi bem, o Rian Francisco marcando 2 gols. Vou deixar o vídeo para você analisar. No vídeo de ontem, no vídeo da tarde de ontem, a gente falou do Luan, né, que o São Paulo não faz parte mais dos planos do Dorival. O São Paulo quer, não é se livrar dele, não quero usar essa expressão, quer resolver o imbróglio do Luan, principalmente com a negociação com o Vitória, até a apresentação do São Paulo agora no sábado, dia 6. Então, a gente falou disso no vídeo também. E falamos sobre o Luiz Gustavo, contei toda a trajetória dele, a carreira dele, seleção brasileira, Bayern de Munique, campeão da Tríplice Coroa, jogador de 36 anos. Falei das características dele, volantão clássico, né? Joga ali protegendo os zagueiros, bom no jogo aéreo defensivo. Tá lá no vídeo, vou deixar na janelinha pra vocês as informações. Falando em categoria de base, vocês viram o Beraldo? 3 dias de PSG, já foi campeão da Supercopa da França, né? O PSG acho que perdeu uma vez só essa competição. Ele começou no banco, e aí eu tava assistindo na transmissão, cara, é muito difícil o Beraldo entrar nesse jogo. Entrou, foi bem e foi campeão. É engraçado ver o Beraldo comemorando com o Mbappé, com a camisa do PSG. Ainda bem que, como ele foi campeão no São Paulo, a gente não vai ter que ouvir aquela groselha, saia do São Paulo e seja campeão. Não, porque ele foi campeão no São Paulo também, graças a Deus. Mas, só pra gente ver que esse menino tem estrela mesmo, né? 3 dias de PSG, fez um treino, foi pro banco e foi campeão. Já levantou uma taça. Falando em Copinha, só pra você anotar na sua agenda aí, ó, para os próximos jogos do São Paulo. Joga agora no dia 6, no sábado, às 7h30 da noite contra o Carajás do Pará. Jogo lá em Araraquara, e depois joga no dia 9 de janeiro, terça-feira, às 7h15 da noite, contra os donos da casa, a Ferroviária também lá em Araraquara, tá? Só pra você... E a gente vai continuar acompanhando os jogos como a gente faz no profissional, como a gente fez ontem, e as lives agora do intervalo vão ser transmitidas na Roxinha, no canal Barolo Jogos e no canal Barolo Vídeos, pra mais gente assistir, tá? Bom, a CBF tá nos detalhes... Não sei quem é a CBF, não me pergunte. Alguém lá na CBF... Algumas pessoas que estão lá na CBF, porque não tem presidente. Tá nos detalhes finais para a Supercopa, a decisão da Supercopa 2024. Hoje, ontem, né? Ontem fez no dia 3, bom, um mês para compensar, quase um mês. Vai ser dia 3. Existia a possibilidade de adiamento dessa partida, porque tá tendo campeonato regional, o gramado do Maracanã, onde pode ser o jogo tá em reforma, mas a CBF tomou essa decisão e comunicou o seguinte, não vai ter adiamento coisa nenhuma. O jogo vai ser mesmo no dia 3 de janeiro, um jogo único entre São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo. E eles devem anunciar o local da decisão ainda nessa semana. Então tem hoje e amanhã para anunciar. Porque precisa, né, para os clubes se organizarem e tal. As principais opções que foram confirmadas pela própria CBF são Maracanã,
no Rio de Janeiro, e o Parque do Sabiá, o estádio municipal em Uberlândia, no interior de Minas Gerais. O Mané Garrincha também teve, foi cogitada um Mané Garrincha, só que o Mané Garrincha vai ter um evento chamado Carnaval do Mané, entre os dias 3 e 13 de fevereiro. Então a preparação ali do Mané Garrincha para esse evento de carnaval exige uma mudança de data, e como a CBF falou que não vai mudar a data, o Mané Garrincha está praticamente descartado. Os dois clubes, tanto São Paulo quanto o Palmeiras, pediram para a CBF que o jogo seja no Maracanã, por logística, né? Porque é perto. Até porque o São Paulo e o Palmeiras vão estar disputando o Campeonato Paulista. Então, por causa da logística, um jogo só daria no Maracanã para abrigar as duas torcidas, só que a CBF ainda não respondeu. Justamente porque o Maracanã, o gramado está em obra, e a previsão é que as obras acabem no final de janeiro. Como ficaria muito em cima. Em todo caso, também teve a Federação Paraense ofereceu o Mangueirão para a CBF para ser palco da decisão. Só que a CBF nem confirmou o Mangueirão como possibilidade. Em todo caso, já anote aí na sua agenda, e São Paulo e Palmeiras jogam no dia 3 de fevereiro a decisão da Supercopa. Vai ser uma pré-temporada curta e já uma decisão importante em fevereiro contra um rival que eu considero, para mim, o maior rival que o São Paulo tem, e a gente precisa, pelo menos, um mínimo, ganhar esse título para devolver aquela humilhação, que eu não vou esquecer, aquela humilhação, aquele 5-0 depois no Campeonato Brasileiro, que para mim, aquele jogo foi a arrancada do Palmeiras para o título, e fora a pipocada histórica do Botafogo, né? Bom, quem chegou ontem a São Paulo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, foi Bobadilla, junto com a família. Disse que tá orgulhoso do São Paulo, de jogar no São Paulo, um dos maiores do mundo. Eu achei legal, ele citou alguns jogadores como Kaká, Raí, Palinha, então ele já se informou da história do São Paulo. E aí hoje surgiu uma notícia, tem uma história legal do pai dele, que é o Bobadilla goleiro, Aldo Bobadilla, que inclusive disputou 2 Copas do Mundo. Em 2010 teve uma passagem pelo Corinthians, nem sequer jogou. O pai dele, o Aldo Bobadilla, veio para o Brasil para ajudar o filho na adaptação. Eu já gosto quando isso acontece, porque o menino é novo, tem 22 anos, só jogou no Cerro Porteño, já vem com uma estrutura, né? Já vem com uma estrutura familiar, já vem conhecendo o gigantismo do clube que ele vai jogar, disse que tá orgulhoso, que quer dar assistência, fazer gol, ajudar os companheiros, e o pai vem para ajudá-lo. Então, para mim, já é um ponto positivo. A gente falou essa semana do pai do Beraldo, né, que agradeceu ao São Paulo, disse que era grato ao São Paulo. Também, quando você tem essa estrutura, para mim, eu valorizo bastante essa estrutura familiar, porque esses meninos são novos. O Bobadilla tem 22 anos, uma mudança de país, adaptação, então eu fiquei feliz, eu achei legal. E o pai do Bobadilla, o Aldo Bobadilla, falou que ele tem uma história com o Rogério Ceni antes do Bobadilla nascer. O Bobadilla nasceu em 2001. Em 2000, o Aldo Bobadilla era capitão do... Qual que é o time que ele jogava na época? Acho que era o Cerro. Bom, não lembro. Acho que foi o Cerro Porteño. Ele era capitão do time e teve um jogo contra o São Paulo pela Mercosul. Quando ele era capitão, ele trocou a flâmula com o Rogério ali na hora no começo do jogo, trocou a flâmula. E quando acabou o jogo, ele trocou de camisa com o Rogério. Aí ele falou que ele tem essa camisa guardada até hoje, são 20 e tantos anos, até hoje, no escritório dele, elogiou o Rogério, disse que o Rogério é um grande profissional, então tem uma história interessante. Já o São Paulo está presente na família Bobadilla, então desejo toda a sorte do mundo para ele. E só pra... Eu tava assistindo ontem o vídeo, aliás, muito bom o vídeo, muito bem editado, um trabalho muito bem feito, como é o do SPFC também, TV, do bastidores do jogo do Bahia contra o Atlético Mineiro, que manteve o Bahia do Rogério Ceni na primeira divisão. Pra mim, o Rogério Ceni continua sendo o maior ídolo que eu tenho no esporte, o maior ídolo que eu tenho no São Paulo, não é? A trajetória ruim dele como treinador não apagou nada do que ele fez como jogador. Seria eternamente grato ao Rogério Ceni por tudo que ele fez, pelas alegrias que ele me deu como torcedor. Mas a gente sempre fala, né, do profissionalismo. Até o pai do Bobadilla falou do profissionalismo do Rogério Ceni. Quando acaba o jogo, o Rogério Ceni vai na torcida enlouquecido, batendo no símbolo do Bahia, falando aqui é Bahia, aqui é Bahia. Então, por isso que eu falo pra vocês, mesmo o Rogério Ceni, mesmo os maiores ídolos que eu tenho no futebol, eu entendo perfeitamente que eles são profissionais. Por isso que eu falo, quem fica é o clube, a instituição que vale, e nós ficamos, nós torcedores. Os jogadores, por mais que sejam ídolos, vêm e vão, e também vão se dedicar, como são profissionais, a outros clubes. Ver o Rogério Ceni batendo no peito e falando, aqui é Bahia, aqui é Bahia. No primeiro momento você fica meio assim, mas depois você entende que o cara é profissional. Então, por isso que eu aqui nesse canal a gente não baba ovo de jogador, não fica lustrando...
partes íntimas de jogador, não. São cobrados, são elogiados quando tem que ser elogiados, são criticados quando tem que ser criticados. Porque acima de tudo está a instituição. E falando em instituição, quem chegou para a instituição do São Paulo Futebol Clube, o último que falta da gente falar dos reforços, o Eric. Atacante, canhoto, 1,75m, 60 quilos. Magro, né? 1,75m, 60 quilos. Tem 2 títulos na carreira, campeão pernambucano e campeão da Copa do Nordeste. Quais são vamos resumir, quais as características do Eric? Joga pelas pontas, principalmente do lado direito, para fazer aquela jogada de cortar para dentro e finalizar ou cruzar. Eu lembrei do Rato, porque o Rato também faz isso, né? Mas é um jogador mais veloz, um jogador de ponta, que vai pra cima. Teve uma fase excelente no Ceará, foi titular por onde passou, pelos clubes onde todos os técnicos do Ceará colocaram ele como titular. Teve uma passagem, começou no Náutico, teve uma passagem pelo futebol português. Acertou a saída dele do Ceará antes do término do contrato, porque ele primeiro livrou o Ceará de qualquer possibilidade de queda para a terceira divisão, e aí acertou o acordo, disse que também está contente, que vai jogar no São Paulo. Então, desejo toda a sorte do mundo. Ele tem um ótimo aproveitamento dentro da área e é um grande batedor de pênalti, viu? Converte os pênaltis que bate, é um grande batedor de pênalti. E a característica principal, a velocidade do lado. Eu acho que ele é o jogador que faltava, vocês não acham? Acho que ainda falta mais um, mas ele é um jogador que faltava, depois que a gente... faz tempo que a gente não tem um jogador de qualidade pelos lados do campo. Então, vamos ver. Então, são 3 reforços, né? O Bobadilha que a gente falou, o Luiz Gustavo e o Eric. E para mim, os grandes reforços, a renovação do Lucas e a volta do Galopo. O São Paulo aos poucos vai montando um time importante aí. E à noite a gente vai falar sobre os 13 jogadores que já saíram e dos outros 3 que podem sair. Dos 16... vou falar pra vocês, já vou resumir. Dos 16 jogadores que podem deixar... Dos 13 que saíram ou dos 16 que podem sair, eu vou sentir falta de um só. Um só. Mas eu conto pra vocês no vídeo da noite, tá bom? Se inscreva no canal. Olha só, amanhã eu vou lá na São Paulo Mania do Alfa Shopping. Estão com o time novo lá, ó. Maiara, o José, Tainá, a Dani e a Patrícia. É a parte que cuida da internet, do WhatsApp e da loja. Eu vou lá pegar a linha da Copa São Paulo da Sal, que saiu, tem na loja lá. E enquanto eu aguardo ansiosamente o lançamento da New Balance, eu vou lá na São Paulo Mania do Alfa Shopping, amanhã à tarde, para pegar minha camisa da Copinha da Sal, que é a marca do São Paulo, que faz produtos excelentes, viu, gente? São produtos muito bons, eu tenho alguns produtos da Sal. Amanhã estarei lá, tá bom? Se inscreva no canal, a gente se encontra às 9 da noite com mais informações sobre o Tricolor Paulista. Fiquem com Deus, forte abraço, tchau!